Brasil, tá na hora da força do povo e vamos trazer agora o Agora é Lei. Vamos trazer no Agora é Lei de hoje, no nosso bate-papo, sobre temas polêmicos e às vezes você acaba ficando com muitas dúvidas quando a gente fala de pensão alimentícia, desse tipo de auxílio. Eu conversava aqui nos bastidores com a doutora, ela me disse o seguinte: olha, você tem um sobrinho, os pais dessa criança não estão mais aqui. Os avós também não. Ela pode bater a sua porta e pedir uma ajuda, se ela estiver realmente com uma justa necessidade. Aí eu falei, mas é verdade? Sim, William, é isso. Vamos conversar no Agora é Lei. Nós recebemos a advogada especialista em direito da família, Letícia Ateniense. Letícia, muito boa tarde. É verdade isso que eu falei mesmo? Tem certeza que um sobrinho pode bater a minha porta? Boa tarde, William. Boa tarde, ouvintes. Realmente é verdade. Porque a nossa lei, né, o Código Civil, ele fala que podem pedir alimentos tanto os filhos, companheira, cônjuge, mas também os parentes. Parente? Então, se o parente tiver uma real necessidade, ele pode pedir realmente alimentos, mas terá que demonstrar. Por exemplo, primeiro ele tem que pedir pro pai, pra mãe, faltando o pai e a mãe, que às vezes estão internados, questão de droga, né? Que a gente vive diariamente. Ele já não tem avó, pode realmente vir a pedir. Pode bater na minha porta, pode então bater parente na sua pode porta. pedir pensão. Parente pode pedir pensão dentro da sua necessidade e tendo que demonstrar que realmente necessita desse valor. Então vamos falar sobre os direitos e obrigações envolvendo a pensão alimentícia. Eu já tenho uma pergunta, o povão quer perguntar. Já tá pronto aí? Vamos ouvir então. Meu nome é Gleiciane, sou promotora de vendas e eu gostaria de saber qual é a idade máxima que o pai deve pagar a pensão pro filho. Se ele estiver cursando faculdade, estudando, vai até qual idade? E se, porventura, o filho começar a trabalhar, se o pai ainda tem a obrigação de arcar com essa pensão até que ele termine os estudos. E aí, doutora Letícia? Cristiane, não tem um limite de idade definido em lei. Tudo vai ser analisado caso a caso. Peraí, meu filho com 40 anos pode pedir, doutora? Não, aí por isso que vai ter que ser analisado caso a caso. Em geral, enquanto a pessoa estuda, o adolescente estuda, está na faculdade, tem se estendido a pensão até o término da faculdade. Agora, se a pessoa no meio desse caminho da faculdade começa a trabalhar, a pensão pode ser revista. O pai pode entrar tanto com o pedido de exoneração, se ele considerar que aquele valor que ela recebe de remuneração já é o suficiente para o sustento dela, ou ao menos uma redução, já que a pessoa começou a trabalhar e a necessidade dela de receber os alimentos diminuiu. Agora, se ela realmente está ali, porque algumas faculdades demoram mais de 4 anos, de 5 anos, temos aí medicina, que são os cursos mais extensos. Então, não existe um limite de idade, tudo vai ser analisado caso a caso, mas se começar a trabalhar, pode pedir para reduzir. E também tem algumas pessoas que ficam repetindo matéria para tentar manter pensão. Se a gente chegar nessa situação de que a ociosidade está prevalecendo e que a pensão está prejudicando o progresso daquela pessoa, o pai também pode vir pedir a exoneração. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Como é que se calcula uma pensão alimentícia hoje? Tem algum teto, né? O quanto o trabalhador tem que pagar para o seu filho ou descontar do seu pagamento? Tem algum limite disso? Não existe uma fórmula matemática para se calcular pensão. Então, como que é calculada aqui no Brasil? Conforme a necessidade. O que é necessidade? Quanto que você precisa para viver? E aí as pessoas têm que tomar cuidado para juntar os comprovantes, né? Sacolão, padaria, escola, supermercado, às vezes uma aula extracurricular. Isso mostra a necessidade da pessoa, da criança especialmente. Mas diversão também tá aí, não? Também, diversão. A criança, principalmente a pensão paga para o filho tem direito ao lazer. Então também tem que ser computado. Agora, não existe um limite máximo de valor, nem um percentual fixo. O que pode ser descontado em folha de pagamento, né, para quem possui carteira assinada, é até 50% da remuneração. Mas eu não concordei, né? Em algum momento eu comecei a pagar 30%, né? Só que a situação ficou difícil, eu tô com uma outra família. Eu consigo reduzir esse valor, doutora? Sim. A pensão alimentícia nunca é para sempre, nem para quem paga e nem para quem recebe. Então, se você está pagando 30%, mas você trocou de emprego, está recebendo menos, sua possibilidade alterou, você pode pedir uma revisão para que seja reduzido.
E ao mesmo tempo para quem recebe. Se eu recebo 20%, mas eu tô com um problema de saúde ou entrei para uma faculdade que é mais cara e eu tenho uma necessidade maior, eu posso pedir uma revisão para aumentar também. O ouvinte pergunta e a doutora responde. Meu nome é Geisele Domingo, sou auxiliar administrativo. A minha dúvida é, o pai da minha filha, ele mora fora e ficou um bom tempo sem pagar a pensão da minha menina. A minha dúvida é, eu teria que provar esse tempo que ele ficou sem mandar a pensão, ou se eu entrar na justiça, automaticamente ele teria que me pagar o valor retroativo que ele não mandou. E aí, doutora? Você pode pedir os alimentos atrasados. E existem duas formas de pedir os alimentos atrasados. Já tem, né, os últimos 5 anos em atraso. Você pode pedir como um cumprimento de sentença normal e pedir penhora, multa, bloqueio de bens e nesse caminho. Agora, se as 3 últimas prestações estiverem em atraso, você ainda tem a possibilidade de pedir sobre um outro rito que ele é intimado para pagar no prazo de 3 dias e se não pagar em 3 dias ou não comprovar que ele não pode mesmo pagar esse valor, pode chegar a ser decretada a prisão civil dele. Então, nesses casos, a pessoa só é presa quando ela não paga 3 meses de pensão, é isso? O que envolve a prisão civil são os 3 últimos meses de pensão e mais as pensões que vencerem, que não forem pagas ao longo do processo. Agora costumam dizer, não, que tem uma coisa certa no Brasil, se você atrasar a pensão alimentícia, você vai preso. E a outra é a seguinte, você não pode ser preso pelo mesmo motivo. Como é que fica essa história? Nesse primeiro, ele foi preso porque estava devendo 3 prestações. Aí ele cumpriu lá 1 mês de pena, depois ele foi pra rua, ele pode ser preso de novo? É importante até ressaltar aqui que a prisão não extingue a dívida. Então, tem 3 prestações em atraso, ele foi preso. Cumpriu 1 mês de prisão. A dívida continua. E se nas prestações futuras ele deixar de pagar, ele pode sim vir a ser preso de novo. Mas o juiz, ele vai analisar caso a caso para verificar se essa medida está sendo eficaz. Porque também não adianta ficar prendendo e o cara não conseguir trabalhar para pagar. O que a gente precisa é receber o valor para a criança. Entendi. Olha, tem mais ouvinte querendo perguntar, vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Camila, tenho 34 anos e eu gostaria de saber por que alguns processos demoram tanto para movimentar na justiça e enquanto isso os nossos filhos ficam sem receber a pensão. E aí, doutora? Essa é uma dificuldade que a gente vivencia em todos os âmbitos na justiça brasileira. A demora porque todos os juízes não estão com excesso de processos, excesso de demanda e a gente tem que ficar atrás. Hoje o sistema consegue separar, né, o que é prioridade, mas tem que ficar realmente tentar despachar e ir atrás para tentar umas decisões mais rápidas. Uma coisa me chamou a atenção aqui no chat da Itatiaia, que é uma maneira que a gente tem, né, de interagir de forma mais rápida com o ouvinte. E aí teve um rapaz que falou o seguinte: olha, que Brasil chato, que lei chata. O que a senhora tem para argumentar quando o nosso ouvinte fala uma situação dessa? Porque na verdade a gente está falando de uma garantia de vida, né? Sim, primeiro, né, os alimentos são para quem necessita e é uma forma de você garantir a subsistência, o sustento e a educação. E principalmente quando se fala de criança e adolescente, é uma obrigação não só dos pais, como também da sociedade, né? E ex-mulher ou ex-marido? Ex-mulher e ex-marido sempre é um problema, questão de pensão. Tem direito de pedir? Tem. Tem que comprovar a necessidade. Agora, os entendimentos hoje é de que a pensão, o alimento para ex-mulher, ex-companheira, ex-cônjuge, né, é em caráter excepcional e transitório. Então, hoje prevalece o entendimento de você tentar realmente desvincular, separou, divorciou, desvincular as partes e dar aqueles alimentos durante um certo tempo para que o cônjuge se readapte à nova condição de vida. Então vai diminuir o padrão? Muitas vezes vai diminuir o padrão. E pra mulher que foi parceira do cara, ficou com ele a vida inteira, deixou de trabalhar e aí depois ele se separa e ela fica fora do mercado de trabalho, não tem como voltar para o mercado. E aí? E esse prejuízo do passado? É possível sim uma pensão para ex-cônjuge para sempre, né? Por prazo indeterminado. A regra hoje a gente tenta fazer em caráter excepcional e transitório. Agora,
Se a ex-cônjuge, igual nesse caso que você mencionou, ela não tem condições, ou por questão de doença, de saúde, de fragilidade, de reingressar no mercado de trabalho, ou também questão prática, pela idade não vai reingressar no mercado de trabalho, é mais difícil e ela comprova isso, ou não se formou, ou tem uma real dificuldade de ter sua autonomia financeira, a pensão pode ser para sempre. Bom, nós conversamos com a advogada especialista em direito da família, Letícia Ateniense. Doutora, como é que as pessoas fazem para fazer contato com a senhora? O meu telefone é 3263-2100. 3263-2100, se tiver alguma dúvida. Doutora, obrigado aí pelo bate-papo. Eu sei que esse é sempre um tema polêmico, porque tem o emocional no meio, né? William, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar nesse quadro Agora é Lei com você. E até a próxima. Até a próxima, doutora.